Ataque de um bando à sede da Polícia Federal e por avenidas em Brasília. Carros e ônibus incendiados, tentativa de invadir a Polícia Federal, cenas para aterrorizar. Como desculpa para o terror, a prisão do chamado cacique Sererê, prisão essa por ordem do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Sererê, um tipo que diz: Lula não foi eleito, o TSE roubou votos para Lula, Alexandre de Moraes é bandido e ladrão. Se os que atacaram a Polícia Federal fossem estudantes, sindicalistas ou esquerdistas, a definição seria a habitual: terroristas. É um equívoco reduzir os bandos arruaceiros e seu terror ao termo bolsonaristas. Certamente, eleitores de Bolsonaro estão entre os capadócios. Gente abduzida por palavras e atos do presidente derrotado. Mas não foi isso o fundamental. Esse ataque e outros, em breve ou bem mais adiante, têm responsabilidade bem mais acima. Difusa, mercurial, mas responsabilidade. Há 3 semanas era possível antever o que estava a caminho. O que venha a acontecer de grave, fato isolado ou não, será de responsabilidade das Forças Armadas, do Exército. Derrotado, Bolsonaro se escondeu. Em seu nome, desde o final da eleição, falaram os verdadeiros donos do poder derrotado. A casta militar que desgovernou com Bolsonaro, o cavalo de Troia, o boneco dos ventrílocos. Quem não está solidário aos surtos diante dos quartéis ou fazendo comentários na Jovem Clã, acredita que militares permitiriam manifestantes em frente a quartéis se protestos e palavras de ordem não fossem a favor do que querem, do que buscam? Vocês viram alguma nota do Clube Militar sobre o ataque à sede da Polícia Federal? Leram algum tweet de algum general ou comandante? O que buscam? Manter o máximo das posições conquistadas desde o impeachment de Dilma. Impeachment ao qual se associaram em reação aos resultados ao relatório da Comissão da Verdade, que relatou atos, fatos e nomes de militares envolvidos em sequestros, tortura e assassinatos durante a ditadura. Pressionam, mesmo quando jogando parado, para manter o máximo de poder e posições já conquistadas. Toda manifestação ordeira e pacífica é justa, não interessa o que ela pede, ela é justa. E eu tenho a responsabilidade como comandante de trabalhar para que quem vai à frente da 10ª Região Militar seja protegido, ainda que existam ordens de outros poderes no caminho contrário. O que assistimos desde muito antes, mas em especial depois da derrota. Bolsonaro lambendo suas feridas, sumido, e comandantes da Aeronáutica, Exército e Marinha lançando uma nota oficial. E, de quando em quando, uma fala para atiçar nos quartéis em apoio às manifestações. Inclusive enquanto caminhoneiros trancavam 300 estradas, ruas e avenidas país afora. No Centro-Oeste, caminhões usados nos protestos antidemocráticos e contra Lula já tiveram outros envolvimentos. Envolvimento no tráfico de drogas, contrabando e crimes ambientais. O que tem a dizer sobre isso os comandantes? Na nota pós-eleição, citaram a Constituição, direito de manifestação, liberdade de expressão, etc. Mas o que fariam com um protesto de uns 20 ou 30 vermelhos diante de um quartel? Pergunte-se, quando você já viu, já leu, já ouviu sobre comandantes militares lançando nota oficial em favor de manifestações populares? Por exemplo, do sem terra, do sem teto, de sindicalistas, de partidos de esquerda, etc. Nunca, nota alguma, não é? Ah, mas aí é porque estes são esquerdistas, são da esquerda. Pois essa é a questão.
Apoiaram, atiçaram lunáticos por meses, desde o debate farsesco sobre urnas, fraude nas urnas, desde as manifestações em defesa do AI-5, porque em favor de seus interesses específicos, suas benesses. Estão fazendo política fora dos quartéis, o que o Estatuto dos Militares, a Lei dos Militares, determina ser ilegal, assim como não permite o uso de designação hierárquica, e estão usando até no Twitter, nas redes sociais. Em seguida à nota dos 3 comandantes militares, o que tivemos? O 4º tweet do general Vilas Boas em 4 anos. Vilas Boas, ex-comandante do Exército. O último tweet em apoio às manifestações da extrema-direita e com críticas à imprensa, que não reportou, como gostaria o general, milhões de pessoas protestando contra Lula. Milhões onde? Em que ruas? Em que avenidas? Citando no auge milhares e somando-se todos no país. Na sequência, em apoio a Vilas Boas, tweet de outro militar, tweet do general Braga Neto, ex-ministro da Defesa, ex-chefe da Casa Civil, o candidato a vice do Jair. Braga Neto, depois do tweet, daria uma declaração ambígua diante do Palácio da Alvorada. Disse a manifestantes: "Vocês não percam a fé, é só o que eu posso falar para vocês agora." Vocês não percam a fé. Não, tá bom. Lá na frente É só o que eu posso falar para vocês agora. Digo ambígua, mas ambígua para quem é idiota. Na real, parte do jogo de ameaças para manter posições. A casta militar, ora no poder, gostou da nomeação de José Múcio como ministro da Defesa. Gostou também da escolha dos futuros comandantes. Mas segue o jogo do militar bonzinho, militar pistola. Consequências? Nas avenidas de Brasília, no dia da diplomação de Lula e Alckmin. A CNN, Levi Andrade, advogado, informou que seu cliente, certo Oswaldo Eustáquio, se refugiou no Palácio da Alvorada, temendo ser preso. Preso de novo. Dito blogueiro, Oswaldo Eustáquio é investigado por financiar atos antidemocráticos. É antigo parça de Robertão Jefferson e de Bolsonaro. Vejam e ouçam essa live transmitida por Bolsonaro do Palácio da Alvorada para, ao menos naquela noite, 3 milhões de pessoas. Nós temos que tirar a ferrugem do cano dos nossos revólveres e lutar pelo Estado e lutar pela democracia. Dizer mais o quê? Como o desgoverno Bolsonaro acabou, a PM do Distrito Federal ajudou a PF a conter os bandos incendiários. E ouvido a respeito foi o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, que assegurou: os envolvidos serão responsabilizados, não haverá passo atrás. Notável a cobertura dos eventos pela TV Jovem Pan na noite desta segunda. A propósito de fazer jornalismo, proselitismo cínico, hipócrita e perigoso. Sempre com poréns, contudos, mas sem disfarçar desculpas mesmo diante do terror em Brasília. Buscando infiltrados, black blocs que, claro, dizem ser da esquerda. Deve ter sido a esquerda protestando contra a diplomação de Lula. Entre os comentaristas, certo Coronel Gerson Gomes. Assim ele se apresenta também no Twitter. Sendo que o uso irregular da designação fere o Estatuto dos Militares. Mas se comandantes podem ferir, lá nave vá. O coronel, ao que parece em Boca Raton, na Flórida, acusa a imprensa de manobra midiática ao relatar o ataque, o terror. Bibo Nunes, figura asquerosa, expelindo ódio. Deputado, um boçal, uma emissora de televisão, usando as expressões descondenado, ladrão. Alguns dos demais falando em juristocracia, omissos, candidatura Lula que não seria possível. O problema, já há anos, não tem sido, não foram, não são opiniões à direita.
São opiniões fascistoides, vendidas como se o que fazem fosse informação, jornalismo. Não é. Ao final, para se esquivarem, um lembrete na tela. A opinião dos nossos comentaristas não reflete obrigatoriamente a opinião da Jovem Pan. Farsantes. Sabendo ou não, querendo ou não, são discursos que servem a um projeto de poder fascista. Lula foi diplomado presidente pelo Tribunal Superior Eleitoral na tarde desta mesma segunda-feira, como em 2002, com lágrimas. Mas agora com uma advertência dirigida aos inimigos da democracia, como estes que, a serviço, atacaram a sede da Polícia Federal e cometeram atos de terror como queimar carros, ônibus, que tentaram jogar um ônibus queimado de cima de um viaduto quando embaixo passavam pessoas. Onde estava a polícia? Por que nem um preso, além do tal cacique Sererê, preso antes? Extremistas de direita articulados no Brasil e no exterior. Como na tarde desta segunda-feira já haviam advertido Lula e o ministro Alexandre de Moraes. Na cerimônia de diplomação, aplaudido de pé o ministro do STF e presidente do TSE. Sinal dos tempos. Democracia, a expressão que mais ecoou nos discursos de ambos. Nas falas de Lula e Moraes, recados. Um recado: o vale tudo em plataformas e redes sociais ameaça a democracia e está no alvo. Num combate articulado que deve envolver não apenas o Brasil. Essa é uma questão do mundo. Outro recado foi para os que contam com suposta anistia. Alexandre de Moraes, assim como Flávio Dino, futuro ministro da Justiça, prometeu: os que atentaram contra instituições e o sistema democrático serão responsabilizados. Veremos até onde conseguirão responsabilizar. Há fardas nisso tudo, as expostas e as ocultas. Neste domingo, os 33 grupos de transição do governo entregaram seus relatórios finais. O resultado da exumação do desgoverno Bolsonaro e militares é tenebroso. Um país em frangalhos com bilionários esqueletos nos armários. Já saiu o primeiro lote de ministros. Esse seria o tema de hoje. Até que surgiram nas avenidas da capital do país os sinais de alerta. Consequências óbvias da irresponsabilidade da casta militar que tomou o poder com Bolsonaro. Num país com territórios onde o Estado não entra, salvo em carnificinas, é irresponsável, é crime atiçar lunáticos, surtados da extrema-direita. Nunca há como controlar todas as variáveis. Como assistimos à porta da Polícia Federal, basta riscar um fósforo. Na reta final do desgoverno, o Exército tenta comprar 5 bilhões em blindados. A Justiça, por hora, barrou. Mas não sobre isso foi depor na Câmara dos Deputados o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Heleno. General que no outro dia chamava Lula de cachaceiro que infelizmente não estava doente. Na Câmara dos Deputados, Heleno, o Pequeno, foi interpelado acerca dos surtos diante dos quartéis e sobre a óbvia atuação da casta militar ao atiçar caricatos, mas perigosos delírios golpistas. Uma das interpelações foi feita pelo deputado Jorge Sola, do PT da Bahia. Heleno, o Pequeno, ouviu e não respondeu o que não gostaria de ter ouvido. Isso não tem proteção do direito de liberdade de expressão na Constituição. É crime quem participa. Comete crime ainda maior quem estimula e quem organiza. O senhor conhece a lei, ministro, 14.197 de 2021, aprovada por esse Congresso, sancionada pelo seu presidente Bolsonaro. O artigo 359L diz:
tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Sabe qual é a pena? Reclusão de 4 a 8 anos. Artigo 359-M. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. O que os apoiadores do governo Bolsonaro estão fazendo é exatamente isso. Tentar depor um governo legitimamente constituído. Deputados, pena 4 a 12 anos. Atos que não usam violência, mas ameaçam a democracia com pedido de uso de violência pelas Forças Armadas também são crime. Estou mostrando qual é a lei que diz que é crime o que vocês estão fazendo. E que não é censura, não. Está no Código Penal Brasileiro, artigo 286. Código Penal Brasileiro, os senhores conhecem? Incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. O Código Penal Brasileiro explicitamente diz que os senhores estão cometendo crime. General, o senhor tem consciência de que o senhor e demais membros desse governo participaram alguns desses crimes? Quem não assistiu, precisa assistir, presidente. A Argentina, 1985, Vossa Excelência já assistiu? Está aí no serviço de streaming, mostrando a diferença. A ditadura militar argentina foi parar no banco dos réus. Os militares que comandaram a morte e a tortura na Argentina foram presos e condenados. No Brasil, não só foram anistiados, como passamos anos passando a mão na cabeça de um ex-militar expulso da Força Armada. Muita coisa, praticamente tudo que foi citado aí está fora do tema da convocação. Eu não tenho obrigação nenhuma de responder, eu não vou responder. Com direito à sugestão deste belo filme, Argentina, 1985, sobre os ditadores da Argentina, julgados por seus crimes e sendo mandados para a cadeia. No Brasil, em outros tempos, um notável jurista foi chamado de o Senhor Justiça. Grande defensor dos direitos humanos, enfrentou as ditaduras do Estado Novo e a militar, iniciada em 1964. Morto em 1991, aos 98 anos, Sobral Pinto deixou grandes lições. Lições que tornam ainda menores e mais toscos tipos como Heleno o Pequeno. A 10 de abril de 1984, aos 90 anos, no comício das diretas já na Candelária, Rio de Janeiro, ainda na ditadura. Quero falar à nação brasileira através desta multidão de 1 milhão de conterrâneos meus. Nós queremos que se restaure no Brasil o preceito do artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição Federal. Todo poder emana do povo e em seu nome deve de ser exercido. E numa aula que deveria ser exibida também nas academias militares e nos quartéis. Vejamos, ouçamos. Eu considero o desastre do Brasil a proclamação da República pelos militares. Os militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da República e nunca aceitaram não ser os donos da República. E enquanto a presidência da República e os cargos eminentes do país não voltarem para os civis, continuar nas mãos militares, nós estaremos nesta situação terrível em que nos encontramos, de falência e de corrupção.